E aí galera, tudo bom? Olha só, em mais uma aula a gente vai ver a continuação do substantivo. Lembra daquele primeiro vídeo de substantivo lá que eu tinha falado para vocês de algumas classes, de 4 classes primeiras de substantivos? Então, nesse segundo vídeo a gente vai ver mais algumas classes. Vamos lá? Ó, eu tinha falado para vocês no primeiro vídeo sobre os substantivos comuns, próprios, concretos e abstratos, certo? Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver outras 4 classes de substantivos, tá? Que são os substantivos primitivos e derivados e simples e compostos. Começando pelos primitivos e pelos derivados. Vamos lá. Substantivo primitivo é todo aquele substantivo que não deriva de nenhuma outra palavra. Beleza? Então, como os exemplos aí: surf, energia, mar, Brasil. Todas essas palavras, elas não têm nenhuma origem de outra palavra. Elas existem, simplesmente. Então, Brasil. Brasil é uma palavra primitiva, porque ela deriva brasileiro, brasilidade. Ela não, nenhuma outra palavra originou a palavra Brasil, ela já existia, tá certo? Então, nesse caso aí, essas palavras elas são únicas e elas derivam outras. Energia, por exemplo, energético, energizar, ela deriva um adjetivo e um verbo, respectivamente. Mas ela deriva outras palavras, certo? E os derivados, eles já são o contrário dos primitivos. Os derivados, eles são originados, tá certo? Ele não é originário, eles são originados. Surfistas, maresia, saleiro, vidraçaria. Esses substantivos derivados, por exemplo, surfista veio de surf, maresia veio de mar, saleiro veio de sal, vidraçaria veio de vidro, certo? Então, percebam bem a diferença. O substantivo primitivo, ele é único, ou seja, ele origina outro. E o derivado é originado, certo? Por isso que vem aí, primitivo é aquela primeiro, esse primitivo é de primeiro, tá? E derivado é o que deriva, ou seja, vem de outro, certo? Prosseguindo. Aqui a gente vai ver os simples e os compostos. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Nesse vídeo eu separei mais 4, justamente porque são muitas classes de substantivos e para a gente não se complicar tanto e até para o vídeo não ficar muito longo, certo? Vamos lá. Os substantivos simples, eles são formados apenas por uma palavra ou radical, tá? Ele é um pouco parecido com o substantivo comum, certo? Só que o substantivo comum, gente, ele é... Como é que eu posso dizer? Os substantivos comuns, eles estão tanto entre os simples quanto entre os compostos, porque eles tiveram essa distinção. Percebam, no final eu explico essa relação. São formados por apenas uma palavra ou radical. Água, computador, carrossel e gelo. Só é uma palavra que forma esses substantivos. Já os compostos, eles são aqueles que são formados por mais de uma palavra ou radical. Radical é toda essa primeira palavra, tá, gente? Então, água. Água, ag é o radical. Compute é o radical de computador, tá certo? E aí no composto a gente tem mais de dois. A gente tem mais de um, aliás, radical ou palavra. Então aí, ó, beija-flor, tatu-bola, água-viva, couve-flor, certo? E tomem nota, vejam só. Tem substantivos compostos que eles são escritos sem o hífen, tá? Eles são compostos, porém, depois do novo acordo ortográfico de 2012,
eles perderam o hífen. Então, pontapé, girassol e vai e vem se escrevem juntos, certo? E aquela relação que eu tinha falado, eles abrangem esses substantivos aí que eu situei, eles abrangem os substantivos comuns. Por quê? Eles não são nomes particulares, eles não são nomes de lugares para serem substantivos próprios, tá? Mas eles são simples e compostos porque simples. Simples só tem um, tá? É simples, só é ele. O composto não, o composto já tem mais de um radical, mais de uma palavra, mas eles continuam sendo substantivos comuns. Tá? Beija-flor, tatu-bola, água-viva, couve-flor. Tanto é que eles estão escritos com letra minúscula, certo? No início. Por isso eles são substantivos comuns e tendo essa divisão aí de simples e composto, beleza? E sobre esses três substantivos aí que eu coloquei nesse balãozinho, é para vocês observarem que essas palavras, apesar delas estarem escritas juntas, elas são substantivos compostos. Por quê? Porque eles tinham hífen antigamente, tá? Mas houve um acordo ortográfico e aí retirou o hífen de outras palavras e essas daí foram essas palavras contempladas, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.